Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. A porta se abre e com certeza, qual é a nossa expectativa para esse ano de 2025? É óbvio que, como filho de Deus, nós não apoiamos a nossa expectativa, os nossos anseios sobre aquilo que os nossos governantes prometem, aquilo que os homens podem prometer ou desejar para nós, mas a nossa confiança, ela está pautada na palavra de Deus, nas promessas de Deus que são fiéis e verdadeiras. Queridos, a cada ano que se passa, mais próximos nós estamos da volta de Jesus. Tanto pela morte ou pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, que prometeu voltar e fazer em nós, e nos levar para estar com Ele para sempre. Ainda há milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que não conhecem do amor de Deus e nem da verdadeira salvação em Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade a nossa responsabilidade não é trazer pessoas para a igreja, falarmos de uma religião. A nossa responsabilidade é compartilharmos sobre o Evangelho que transforma vidas, que liberta vidas, assim como Jesus nos seus 3 anos de ministério, assim o fez. No contato que ele tinha com as pessoas, acabamos de cantar sobre a fonte de água da vida, né? Quando Jesus ali se encontra com uma mulher prostituta, sem esperança, e Jesus ofereceu para ela, não uma água que ela voltaria a ter sede, mas uma água que jorra nela, uma fonte a jorrar. Jesus estava falando de uma esperança eterna, que não se limita apenas a essa vida. Meus queridos, se nós pensarmos na brevidade dos anos que nós temos de vida aqui na terra, comparado à eternidade, é como um grão de areia, quase nada, comparado à eternidade. E nós muitas vezes dedicamos tanto esforço por essa vida, pelos poucos anos que nós temos nessa vida, e não pensamos na eternidade, não pensamos na vida que nós viveremos para sempre com o Senhor. Deus constantemente coloca diante de nós oportunidades. Deus muitas vezes abre portas, apontando o caminho para nós. E qual é a nossa responsabilidade? O que nós temos feito diante dessas portas que Deus tem aberto para nós? Nós somos guiados pela nossa razão, pelo nosso achômetro, pelo termômetro do mundo, por aquilo que o mundo fala, ou nós somos guiados pela palavra de Deus? Eu não sei como foi esses primeiros dias do seu ano, mas desde o primeiro dia do ano, o meu desejo é abrir a palavra de Deus e meditar nela. Não é apenas ler um devocional com um versículo e um texto, isso ajuda, mas muito mais do que isso, nós precisamos abrir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Quando se inicia um novo ano, as pessoas estão cheias de sonhos, de metas e de expectativas. A palavra de Deus fala que o homem pode fazer planos sim, mas a resposta, a direção, ela vem do Senhor. E quando eu penso em porta da oportunidade, eu penso em algumas portas que com certeza estão abertas. E que poucas pessoas têm entrado por essa porta que está escancarada, a que Deus tem deixado aberta. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, João, ao escrever essa carta, palavras do Senhor Jesus, né? Ele diz assim:
Conheço as tuas obras. Deus conhece a nossa vida. Nós não enganamos ninguém, Deus conhece o que fazemos, o que pensamos, o que escrevemos, onde vamos, o que falamos. Deus conhece todas as coisas. E Ele fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8, né? Então nós muitas vezes ouvimos aquela frase, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, ou a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus tem colocado diante de nós uma porta aberta. Quando eu penso, por exemplo, na porta da evangelização, nós vivemos ainda, pela graça de Deus, num país livre. Nós não temos empecilhos de ir e pregar o evangelho para as pessoas. Mas existem muitos países no mundo que essa porta está fechada. Para evangelizar, você tem que ir na clandestinidade, ou seja, não pode ser descoberto, senão você é preso ou morto. Moçambique, um país de língua brasileira, onde tem diversos trabalhos evangélicos. Um dos trabalhos que tem lá é o Palavra da Vida, onde os nossos seminaristas estudam, onde eu estudei. Agora, uma nova guerra começa internamente nesse país, e muitos cristãos estão fugindo por medo da guerra. Dias difíceis virão. A palavra de Deus fala que quando o dia se aproxima da volta de Jesus, tempos difíceis virão. A porta, Deus tem nos aberto, Deus está abrindo porta. E qual é a nossa responsabilidade? Porque uma porta, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo fala, uma porta para o ministério se me abriu, mas há muitos adversários. Queridos, o que não falta são adversários, que vão fazer de tudo para destruir o nosso testemunho, destruir a nossa família, destruir a nossa reputação, nos desanimar, nos desencorajar. Você vai encontrar muitos obstáculos pelo caminho. O apóstolo Paulo fala, ao escrever essa carta há quase 2000 anos atrás, ele fala que Deus abriu uma porta grande e oportuna, e há muitos adversários. Sabe, queridos, há adversários internos dentro de nós, que muitas vezes quer nos desanimar, o nosso velho homem, que quer nos desencorajar e nos desanimar. Há adversários externos, pessoas usadas pelo maligno, para de alguma forma nos desestruturar e nos desanimar. E eu falo de inimigos externos, e esses inimigos externos podem estar dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, dentro da família. Instrumentos que o diabo usa como adversário para nos desanimar. E pensando nesta porta grande e oportuna, eis que tenho aberto porta, eu pensei em algumas portas. Poderia falar sobre tantas outras, mas eu quero destacar algumas portas tão importantes, imprescindíveis, que nós não podemos deixar de entrar. E de usufruir daquilo que Deus tem para nós. A primeira porta que eu quero destacar, pensando nesse início de novo ano, a porta aberta da súplica, da oração. Meu querido, qual o valor que você tem dado à vida de oração? Qual a importância que realmente você dá à vida de oração? Jesus fala, Jesus é exemplo de oração. Quantas vezes Jesus, sendo Ele Deus, no seu ministério, subia ao monte, ia para lugares isolados, orar, clamar ao Pai. Quantos exemplos bíblicos nós temos de homens e mulheres clamando, orando a Deus. Queridos, muitas vitórias virão, não pela força da carne, mas pelo poder da oração. O poder não está em nós,
nas nossas palavras, mas no Deus que nós cremos. Deus de milagre, Deus que pode transformar qualquer situação. E com certeza eu e você enfrentaremos muitas batalhas. E a solução, a resposta estará na vida de oração. Pensa aí na sua vida particular. Pensa na sua vida de oração. Quantos obstáculos você encontra para não orar? Seja na sua vida pessoal, seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos, seja vir na reunião de oração da igreja. Quantos obstáculos você encontra? Porque o inimigo sabe que a oração é imprescindível na vida do cristão. Muitos avivamentos aconteceram ao longo da história por meio da oração, da súplica, do jejum, do buscar com intencionalidade a Deus. Tiago já dizia, né? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Talvez o seu casamento esteja por um fio, porque você não ora com intencionalidade, com profundidade. Talvez você está enfrentando conflitos na sua família, com os filhos, por falta de oração. Talvez a sua vida financeira, a sua saúde, ou outras áreas da sua vida não está bem, porque você não ora, você não clama, você não busca a Deus. E é uma porta que está escancarada. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. A porta de acesso a Deus está aberta, através da oração. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, quanto ele fala sobre oração. Lá em Colossenses ele fala, 4:3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Queridos, muitas pessoas irão se render a Cristo por meio de oração incessante em favor dessa pessoa, para que Deus transforme o coração de pedra num coração de carne, para que essa pessoa se volte para Deus. E queridos, nós precisamos dobrar o nosso joelho, nós precisamos clamar pela salvação dos perdidos. E o apóstolo Paulo fala, suplicai ao mesmo tempo por nós, suplicai, suplicai. A porta da súplica, da oração. Meus queridos, eu quero te encorajar nessa noite a entrar por essa porta e desfrutar das maravilhas que Deus tem reservado por meio da oração. Eu tenho caminhado com o Senhor há quase 35 anos. Eu conheci a Jesus com 14 anos de idade. E meus queridos, eu poderia contar muitos e muitos relatos de milagres que Deus operou na minha vida, no nosso ministério por meio da oração. Queridos, uma coisa que eu não abro mão e não deixo de entrar nessa porta é a porta da oração. Então busque a Deus. Essa porta está escancarada, mas muitas pessoas ficam na porta, mas não entram. Quando estão enfrentando a desafio, é muito mais fácil falar, ô pastor, ora por mim, ô irmão, ora por mim. É claro que nós vamos orar, mas por que você não entra por essa porta e você descobre por si mesmo o poder da oração? Muitas vezes nós queremos apenas desfrutar do testemunho das pessoas que têm sido abençoadas por Deus por meio da oração. Mas conta para mim o seu testemunho, conta para mim as experiências que você tem tido por meio da oração. Eu amo ouvir testemunhos, mas como é gostoso você mesmo ter o seu próprio testemunho do agir de Deus na sua vida. E meus queridos, quanto mais o tempo se abrevia, mais o seu tempo será ocupado com tantas outras coisas, para que você não ore. Para que você não ore. Os entendidos dos nossos dias estão descobrindo
o grande perigo. Eles estão acordando para o grande perigo, que é colocar um celular na mão de crianças tão pequenas. As escolas no Brasil, e aqui no estado de São Paulo já foi sancionada a lei, que as crianças não poderão, os alunos não poderão levar mais celular para a escola. Eu particularmente achei fantástica essa decisão. Meus queridos, nós precisamos investir na oração. Orar pelas nossas crianças, orar pelos nossos adolescentes, orar pelos nossos jovens, orar pelos nossos adultos, pelos nossos idosos, orar pelos nossos governantes do país, mesmo que você não concorde com a linha governamental, mas nós temos que orar como a palavra de Deus nos diz, orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos filhos, orarmos pelo nosso casamento, orarmos pelas nossas finanças. Suplicai. A porta da súplica é uma porta que está aberta. A segunda porta que eu quero destacar é a porta aberta do serviço. E o apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus queridos, servir a Deus é um grande privilégio que Deus nos concede. Deus nos dá, pela sua graça, dons e talentos, oportunidades para servi-lo, para honrá-lo. E nós podemos servir a Deus de tantas formas, seja no ministério do louvor, seja no ministério do ensino, seja no ministério da limpeza, seja no acampamento MAB, seja num campo missionário. Quantas oportunidades nós temos para servir ao nosso Deus? Quando você enfrenta o desemprego, muitas vezes você manda seu currículo para muitos lugares, e muitas vezes você ouve aquela frase, não há vaga, não há vaga. E a gente fica tão triste. Na minha época, hein? E eu trabalhei muitos anos, gente. Empresa, supermercado, e quando eu tinha que procurar emprego, na nossa época, você ia de porta em porta nas empresas, bater na porta para ver se tinha vaga, não tinha nem currículo naquela época ainda, né? E quantas vezes eu chegava na porta da empresa, naquela expectativa, me arrumava bonitinho, chegava lá, e aí eu ouvia aquela frase do próprio guarda que estava na portaria, não tem vaga, não tem vaga, e a gente voltava decepcionado para casa. Mas no reino de Deus, você nunca vai encontrar essa placa, não há vagas, pelo contrário, há tanta coisa por fazer no reino de Deus, tantas oportunidades para você servir a Deus, e servir a Deus é um grande privilégio. O próprio exemplo é Jesus Cristo, que não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. Jesus é o maior exemplo de servir ao próximo. Hebreus 6,10 nos diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Meus queridos, haverá uma recompensa para todos os filhos de Deus que os servem aqui na terra. A salvação é um presente de Deus, mas haverá uma recompensa para todos os filhos e filhas de Deus que os servirem, porque o texto de Hebreus fala, porque Deus não é injusto. Eu, como pastor, posso me esquecer de algum serviço que você realizou na igreja, porque eu sou humano, eu sou falho, mas Deus não. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Marcos capítulo 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Existe oportunidade para servir, de diversas formas, de diversas maneiras. Louvado seja Deus, porque lá em cima estão os nossos professores e auxiliares cuidando das nossas crianças, para que você possa ter um culto tranquilo.
E eles estão aprendendo da palavra de Deus, porque tem pessoas servindo. Se a igreja está limpa, é porque tem alguém servindo. Se tem água geladinha, se tem copo, tudo porque tem alguém servindo. No nosso acampamento tem quase 100 crianças. Para que tenha uma semana abençoada, tem pessoas servindo. Então servir a Deus é um grande privilégio. E a recompensa da parte de Deus, e é uma porta que está aberta. Somos salvos para servir ao nosso Deus, salvos para servir. Só não serve quem não quer servir. Tem uma frase, né, que diz que quem não serve, não serve. E Deus nos colocou no corpo para servi-lo. E não para ficar sentado nas cadeiras, esquentando o banco. Acabou o culto, né? Deus abençoe, você vai embora, vive essa semana e volta no próximo domingo. Cristianismo, meu querido, é muito mais do que isso. Cristianismo é servir. E você tem maior alegria quando você está servindo, fazendo algo por alguém. Eu não conhecia o trabalho aqui da Casa de Recuperação de Drogados. E nós fomos desafiados a ir em setembro do ano passado. Falei, vamos lá fazer uma visita. E eu fui lá. Quando eu vi a necessidade, eu me encantei. Falei, puxa, eu preciso ajudar essas pessoas, de alguma forma. No Ministério de Capelania, quando o Lelei me convidou há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, Devair, vamos lá conhecer o Ministério de Capelania? Vamos. A gente foi visitar o hospital. Viu tanta necessidade que estamos lá há mais de 15 anos. Tem tanta necessidade para servir a Deus. Não é só servir na igreja, mas é ter um coração disposto para servir. Nós somos salvos para servir. E muitas vezes, sabe o que nós mais ouvimos? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, minha agenda está lotada. Ah, pastor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. É óbvio que a sua agenda sempre vai estar lotada para fazer as coisas pensando nos benefícios deste mundo. Mas se na sua agenda não há espaço, no seu dia a dia, na sua semana, para servir ao próximo, você está perdendo tempo. Porque tudo que você conquistar aqui na terra, vai te trazer benefícios aqui para a terra, mas vai ficar aqui. Mas tudo aquilo que você fizer pelo próximo, servindo ao Senhor, tem recompensa eterna, por toda a eternidade. Olha a diferença. Aonde você quer investir o seu esforço? Muitas vezes eu ouço, pastor, né, quando eu tiver mais velho, né, quando eu me aposentar, aí sim eu vou ter mais tempo para servir ao Senhor. Meu querido, quando chegar esse tempo, você já vai ter menos energia do que quando você é jovem, quando você é um adolescente. Nós podemos servir a Deus por toda a nossa vida. Um dos exemplos de alguém que serve para mim é o meu sogro. Ele tem 83 anos, continua servindo na igreja. Quando ele veio nos visitar alguns dias atrás, e era uma terça-feira, e ele perguntou, onde você vai? Eu falei, vou para a casa de recuperação, é das 7 às 9, vou junto, posso ir junto? Eu falei, vamos. Eu falei, o senhor não quer dar uma mensagem para eles? Dou. Aquele que tem um coração de servo, nunca arruma desculpa, ele quer de alguma forma servir a Deus. É um grande privilégio. Então a porta do serviço está aberta. Mas tem muitas pessoas que têm medo de entrar. Mas eu digo para você o seguinte, meu querido, uma vez que você entrar por essa porta, você vai descobrir uma alegria tão grande. Certa vez Jesus disse que é melhor o quê? Dar do que receber. Receber não é gostoso? Talvez nesses dias de Natal aí, você recebeu alguma coisa de presente, não é gostoso? Que gostoso é, né? Mas Jesus fala que é melhor dar do que receber. E nós temos realmente um coração disposto a servir ao nosso Deus. Porta da súplica, porta do serviço. Uma próxima porta que eu quero destacar é a porta do sustento. Né? E 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo fala, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus queridos, Deus não está preocupado com os valores numéricos daquilo que nós investimos na obra do Senhor. Porque Jesus, certa vez, ele estava no templo e ele viu as pessoas vindo até o gasofilácio. O gasofilácio era um local onde as pessoas depositavam suas ofertas, no templo. E ele viu uma viúva vindo e dando apenas algumas moedinhas, tudo que ela tinha. Então Jesus disse para os seus discípulos: olha o exemplo daquela viúva. Ela deu o que era tudo para ela, para servir ao Senhor. E Deus a abençoou. Isso me faz lembrar da história de um pastor que contou o seguinte: lá no sertão do Nordeste, né, tinha uma igreja muito simples, né, e essa igreja ela tinha um ministério na rádio local da cidadezinha, que era pequenininha, né, e o pastor, no domingo, ele disse: irmãos, por falta de recursos nós vamos ter que parar o ministério de divulgação da palavra na rádio, porque nós não temos como pagar mais a mensalidade para a rádio. E essa rádio tinha um alcance ali na região, e muitas pessoas ouviam a palavra de Deus através desse ministério. Então o pastor falou daquela necessidade e ele foi embora. No dia seguinte, apareceu um casal de irmãos de idade na casa do pastor, trazendo para ele na mão, eu não me engano se era um galo ou se era uma galinha. E aí o pastor ficou até assustado com aquilo, né? Mas o que eu vou fazer com um galo, com uma galinha? E aí aquele casal falou assim: esse galo, né, vou pensar no galo, é um galo de estimação que nós amamos muito, é o melhor que nós temos. Era um casal muito simples do sertão, né? E ele tinha aquele galo como algo de mais valioso para eles. E aí o pastor, meio constrangido com aquela situação, aceitou o galo, né? Para vender, enfim, né? Para ter algum recurso para ajudar, para o ministério não acabar. Esse pastor ficou tão consternado com aquilo, que ele escreveu um artigo, né? E ele divulgou aquilo na sua, acho que era na Igreja Batista, né? No meio do movimento batista. Ele pegou e divulgou a carta, contando a história daquele casalzinho simples, que morava numa casinha simples, que não tinha nada, que soube da necessidade e trouxe seu galo. Aí, essa carta, esse pequeno artigo, chegou no e-mail ou na rede social de um grande pastor de Belo Horizonte, de uma grande igreja de Belo Horizonte. Ele leu aquilo, ele ficou tão tocado, falou: puxa vida, como que eu posso ajudar esse casal? Aí entrou em contato com o pastor, né? Essa igreja grande levantou uma grande oferta naquele domingo e mandou para esse pastor. Eu sei que pagava mais ou menos, acho que uns 3 anos de rádio, né, para que eles pudessem continuar com o ministério de rádio. Só a oferta que levantou naquela grande igreja. Aí o pastor perguntou: e qual é a necessidade desse casal? Aí o pastor disse: um casal muito simples, mora num casebre, né? Eles não têm geladeira, é fogão a lenha, é uma vida muito simples. E esse pastor ficou tão consternado, que eles levantaram uma segunda oferta depois, para ajudar esse casal. Compraram alguns eletrodomésticos que eles não tinham, uma geladeira, um fogão, né? Imagina a alegria daquele casal, simples, que não tinha nada disso. Essa mensagem chegou no exterior, acho que nos Estados Unidos. E aquela igreja dos Estados Unidos ficou tão consternado, que mandou uma mensagem para esse pastor: puxa vida, qual é a necessidade desse casal? Então, eles não têm casa própria, eles moram num casebre tão simples.
E essa igreja dos Estados Unidos levantou uma oferta e comprou um terreno e mandou construir uma casa grande para eles. Eu estou contando essa história para vocês, para mostrar que o coração daquele casal era tão generoso, que eles deram o que eles tinham de melhor. Mas eles não deram com a intenção, eles nem sabiam que o pastor ia escrever alguma coisa e aquela história iria repercutir por tantos lugares no mundo. E a vida deles seria tão abençoada. Então, queridos, não é a quantidade que nós investimos, mas é a nossa fidelidade. Muitas vezes um pequeno recurso pode fazer uma diferença tão grande na vida de uma pessoa. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o que semeia pouco vai colher pouco. Mas o que semeia com fartura vai colher com abundância. Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso me faz lembrar daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos quando Jesus estava caminhando com uma multidão com mais de 5.000 pessoas. E que não tinha o que comer. E Jesus pergunta para os seus discípulos, como que nós vamos alimentar essa multidão? Os discípulos falam, Jesus, mesmo que nós tivéssemos uma grande quantidade de dinheiro, nós não teríamos onde comprar alimento para alimentar essa multidão. Daqui um pouco aparece um discípulo, fala, tem aí um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele ora e ele multiplica e alimenta uma grande multidão. Depois ainda sobra 12 cestos cheios. Então, meus queridos, a porta da oportunidade de poder abençoar vidas, de ajudar pessoas que têm necessidade. Muitas vezes nós queremos guardar tudo para nós. Isso se chama egoísmo, mas quando nós investimos no reino, Deus abençoa mais. Eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, porque eu sou contra a teologia da prosperidade de igrejas que ficam forçando ou obrigando pessoas a contribuírem. Porque em nenhum momento você vê nenhum versículo na Escritura falando sobre essa falsa teologia do diabo. Em que pessoas têm se enriquecido por meio dessa falsa teologia. Deus abençoa o coração que tem alegria de investir no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Porque as pessoas andam tão ansiosas, tão deprimidas, tão angustiadas nos nossos dias. Por quê? Porque muitas vezes, em vez de confiar em Deus, nas suas promessas, isso mexe com o emocional das pessoas. E Deus promete, o apóstolo Paulo fala que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Malaquias, o profeta Malaquias já dizia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não é uma barganha. O Filho de Deus não faz barganha com Deus, para torcer o braço de Deus. Olha Deus, eu dei o meu dízimo, então o Senhor... Não. O Filho de Deus, ele dá com alegria, na certeza de que Deus cuida e não deixa faltar e multiplica. Um Deus fiel. A porta da súplica, a porta do serviço, a porta do sustento. E mais uma porta que eu queria destacar, a porta aberta da salvação. Mateus, o Senhor Jesus fala, entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Jesus está falando de 2 portas. De 2 portas. Ele está falando sobre a porta da salvação, que é estreita, onde Jesus é a porta, né? E ele está falando também sobre a porta
que o mundo abre para nós, mostrando tantos benefícios, tantas oportunidades, tantos privilégios que você vai ter, mas o final é o quê? O inferno, a condenação eterna. E Jesus fala que nessa segunda porta são muitos os que entram por ela. Eu durante anos da minha vida andei por essa porta, eu caminhei por essa porta, eu procurei me beneficiar dessa porta larga. Até que um dia, a verdadeira porta, que é Jesus, foi apresentada. E Jesus fala que são poucos os que entram por ela. São poucos. Mas muitos entrarão pela segunda porta. Céu e inferno. Você sabe qual é a mais fácil? O que mais as pessoas preferem? As pessoas vivem aqui na terra como se elas fossem viver uma eternidade aqui na terra. Mas elas se esquecem que a vida é muito breve. Ela passa muito rápido. Eu sempre digo, na estatística mostra pra gente que a faixa etária que morre mais pessoas no mundo não são os idosos. São entre 15 e 25 anos de idade. É a faixa etária que mais morre pessoas na face da terra. Por conta das guerras, por conta das drogas, por conta da violência, por conta da bebida e tantas coisas mais. Queridos, Jesus fala que aquele que não entrar pela porta, Jesus é a porta. Quem não entrar pela porta, que é Jesus, não desfrutará de uma vida eterna. A porta que é Jesus não é a porta da igreja. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Não é a igreja que é a porta, é Jesus que é a porta. Na qual cada um precisa entrar por ela, tomar uma decisão de entrar pela porta, que é Jesus, crer em Jesus de todo o coração. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Ele não está dizendo que a denominação, que a religião. Ele está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Não se engane disso. Não é a igreja, não é a religião. Jesus, ele é a porta. Apocalipse, o Senhor Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma decisão, é uma escolha que eu e você temos que fazer. O mais rápido, urgente possível, porque nós não sabemos o dia da manhã. Então, a porta da salvação. E essa porta está aberta. Mas um dia, ela vai se fechar. Assim como a porta da arca, ela se fechou. E as pessoas queriam entrar, mas a porta da arca Deus tinha fechado. Um dia a porta da salvação, ela se fechará. E aqueles que quiserem entrar, não terão mais possibilidade de entrar. Então, meus queridos, quantas portas que Deus tem aberto para nós. Eu poderia falar nessa noite sobre a porta do perdão. Tem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar o seu ofensor. Mas pastor, foi ele que me ofendeu, foi ele que me machucou. Mas a palavra de Deus fala que se você sabe, você deve perdoar. Assim como Cristo nos perdoou. Daqui a alguns instantes nós vamos celebrar a ceia, comer do pão e beber do cálice. Que nos mostra o simbolismo do perdão. Jesus dando a sua vida por nós, nos perdoando dos nossos pecados. Talvez você terminou o seu ano de 2024 com mágoa no seu coração, com ódio no seu coração. Não tendo perdoado aquele que te ofendeu. E você muitas vezes, você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro e você fica sofrendo, pensando naquilo que aconteceu na sua vida. Mas você não tem a disposição em perdoar assim como Cristo nos perdoou. Então eu poderia falar sobre a porta do perdão. Eu poderia falar sobre a porta da misericórdia. De exercermos misericórdia para com as pessoas. Tem tantas pessoas que precisam de um ato de misericórdia da nossa parte.
de nos aproximarmos deles. Sabe, meus queridos, o que nós mais encontramos nos nossos dias são pessoas emocionalmente destruídas, angustiadas, deprimidas. Pessoas que estão flertando tantas vezes com a possibilidade de tirar a própria vida. E o número de suicídio tem crescido assustadoramente, ano após ano. Nós temos ouvido cada vez mais crianças enfrentando problemas emocionais, problemas de depressão. Principalmente depois da pandemia. E muitas vezes essas pessoas estão passando por nós, no nosso dia a dia, estamos sentados no ônibus do lado dela, estamos caminhando, encontrando essas pessoas. Muitas vezes Deus está colocando essas pessoas no nosso caminho, mas como eu não tenho tempo, eu não paro para ouvir e para ajudar essas pessoas. Tem tantas pessoas, meus queridos, sabe o que elas mais querem? Serem ouvidas. Alguém que pare para ouvi-las. Porque falar, tem tanta gente falando tantas coisas, mas elas querem alguém que as possa ouvir e as possam entender. E somente o Evangelho há a resposta. Eu não sou contra os psicólogos, né? Eles têm ajudado, sim, no processo da ajuda emocional das pessoas. Mas, meus queridos, a maior ajuda que nós podemos dar para as pessoas é a resposta que Deus tem para essas pessoas, para ajudá-las espiritualmente falando. Porque muitas vezes um psicólogo vai ouvir a sua causa, muitas vezes passar uma medicação para você tomar, mas é um resultado muitas vezes paliativo. E Deus tem uma solução, uma resposta definitiva, que transforma a realidade emocional das pessoas. Cada vez mais, minha esposa é professora, e ela fala muitas vezes de situações de crianças cada vez mais emocionalmente arrebentadas. Histórias, e ouvindo muito desses jovens, muitas vezes na casa de recuperação, muitas vezes o histórico familiar, são crianças abusadas dentro de casa, exploradas, espancadas, né? Muitas vezes não tem uma estrutura familiar. E sabe onde essas crianças muitas vezes vão dar problema? Na escola. Aí é muito fácil, muitas vezes um professor, alguém fala, essa criança tem problema, manda para o psicólogo, ataca a Ritalina, remédio para eles, tal. Mas sem ouvir o histórico, sem procurar saber o porquê aquela criança está demonstrando esse tipo de atitude. Muitas vezes tem um histórico familiar. O pai é ausente, ou o pai é alcoólatra, e tantos problemas emocionais, e essa criança está sofrendo. E ela vai demonstrar isso, muitas vezes em qualquer lugar, e principalmente na escola. E nós precisamos de pessoas que possam ouvir, ajudar essas pessoas. Quem sabe um dia nós tenhamos um ministério de aconselhamento na nossa igreja. Pessoas que venham aqui para ouvir pessoas, para ouvir suas histórias, seus dramas, e poder ajudar essas pessoas. Fala, olha, eu tenho uma resposta para o seu drama, está aqui na palavra de Deus, e ajudar essas pessoas, caminhar com essas pessoas. Sabe, queridos, o aconselhamento muitas vezes é um processo que não é do dia para a noite. Muitas vezes leva dias, semanas, meses e até anos. Mas como é gostoso você ver uma pessoa restaurada, transformada e emocionalmente bem, para ser uma excelente esposa, para ser um excelente marido, para ser um excelente profissional, para ser um excelente filho, para ser um excelente cristão. Não é a impressão que as pessoas muitas vezes passam? O mundo está passando tão rápido, o ano está passando tão rápido. Não é que o ano está passando tão rápido, é que a sua agenda está tão lotada, que você não tem tempo, nem para ouvir Deus, nem para falar com Deus, e nem para ouvir pessoas. Esse tripé é tão importante. Ouvir Deus, falar com Deus
e ouvir pessoas. Já observou que no nosso corpo humano, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca? Parece que a nossa boca cumpre a função das 2 orelhas, né? Ela fala mais do que ouve. A nossa boca deveria ficar mais fechada e os nossos ouvidos mais abertos para ouvir as pessoas. E tantas outras portas que eu poderia falar aqui. Então, eu falei sobre a porta da súplica, do serviço, do sustento e da salvação. Portas que estão escancaradas. Temos entrado nessa porta. Seja um cristão que tenha a oração como estilo de vida. Não importa. Eu estou aqui há 28 anos. Não importa se na reunião de oração eu vou estar com uma pessoa ou com 50, 100 pessoas aqui. Eu continuarei. Porque eu sei da importância da oração. Na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, da nossa igreja. E eu não vou ficar, muitas vezes, inventando desculpas para não estar na reunião de oração. Já percebeu que muitas vezes aparece um aniversário na quinta-feira, você vai no aniversário, você participa, nada contra ele participar do aniversário. Mas por que a reunião de oração nunca é prioridade? Porque outras coisas são prioridades, mas a reunião de oração sempre fica em 2º, 3º, 5º plano na sua vida. Vai chegar um momento que você vai chorar e você vai se lamentar do tempo que você perdeu, que você tinha como oportunidade. Segundo, tenha um coração disposto para servir. Existe oportunidade no reino de Deus para servir. Seja um cristão sustentador, o seu sustento pode fazer a diferença, como aquela galinha daquele casalzinho que abençoou e aquele trabalho da rádio não fechou. Porque um casal deu a sua galinha, o seu melhor, para Deus. Jesus te convida a entrar pela porta. Qual será a sua decisão hoje? Oportunidades que Deus tem te dado. Ainda não sabe o caminho? É tempo de decisão em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Talvez você está ouvindo tantas vozes batendo, mas você não está conseguindo distinguir a voz de Jesus. Sabe o que eu fico encantado com o bebezinho? Agora eu estou com meu netinho lá em casa, esses dias, né, com o Lucas e o Whitney. É impressionante como que um bebezinho, quem é mãe, né, pai, como que o filhinho consegue identificar a voz do pai e da mãe de longe. Lindo, né? Já viu no reino animal? Um dia eu estava assistindo um programa lá, tinha acho que centenas de zebra. Para mim tudo igual, tudo pintado do mesmo jeito, mas são diferentes. E se um bebezinho, uma zebra de um bebezinho zebra, está longe chorando, a mãe sabe identificar o seu bebê no meio daquele monte de zebra igual. É incrível, né? No reino de Deus isso acontece. E tem tantas coisas falando com você que você não está conseguindo identificar a voz de Jesus. Querido, uma coisa que Jesus não vai fazer é gritar. Eu não vejo Jesus no ministério gritando. Eu vejo Jesus falando. E a sua voz tinha tanta autoridade que ele não precisava gritar. E as pessoas ouviam. Você consegue identificar a voz de Jesus? Então isso é tão importante. Aproveitando as oportunidades de Deus. Talvez essas portas, com certeza um dia vão fechar. E você vai querer entrar. E elas já estarão fechadas. Então, meus queridos, Deus tem colocado diante de nós portas abertas. Qual é a sua decisão? Ficar à porta ou tomar uma decisão e entrar? Senhor, eu quero ser um cristão que ore mais esse ano. Senhor, eu quero ser um cristão que serve mais este ano. Senhor, eu quero ser um cristão que sustenta mais esse ano. Senhor, eu quero ser um cristão que ouve mais as pessoas.
que compartilha do Evangelho. Senhor, eu quero ser misericordioso, perdoador. Eu quero ajudar as pessoas, Senhor. Mas depende de você dar um passo. Ou ficar estático como você está, confortável como você está, continuando a esquentar a cadeira como está. Ou você pode sair daqui tomando uma decisão: Senhor, eu quero fazer diferença. Eu não sei mais quantos dias de vida eu tenho, mas eu quero fazer diferença no restante da minha vida. E eu sei que a cada ano que passa eu estou ficando mais velho e a oportunidade está diminuindo cada vez mais. Quanto mais velho a gente fica, mais a oportunidade diminui. Mas se você tomar uma decisão, isso vai fazer toda a diferença. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, hoje nós falamos sobre portas de oportunidade e portas que o Senhor tem aberto diante de nós. Ó Deus, a porta da oração, a porta do serviço, a porta do sustento, a porta da salvação. Ó Deus, Jesus disse: eu sou a porta. Não é a igreja que é a porta, é Jesus. E as pessoas precisam entrar pela porta que é Jesus. Se alguém aqui ainda não entrou por essa porta, possa dizer: Jesus, eu quero entrar por esta porta nessa noite. Eu quero entregar a minha vida, eu creio no teu sacrifício. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por mim, pecador. E eu quero, Senhor, entregar a minha vida ao Senhor. Ó Deus, existem tantas outras portas abertas, a porta da misericórdia, a porta do perdão, a porta do amor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar as oportunidades e sermos cristãos que fazem diferença. Senhor, eu quero ser como aquele casalzinho, tão simples, ó Deus, que vivia na sua simplicidade, mas que entendeu a necessidade, que foi tocado pela necessidade e deu o melhor que tinha. E o Senhor abençoou aquela igreja, abençoou aquele ministério da rádio e abençoou a vida deles. Eles nunca imaginavam que o ofertar uma galinha traria tantas bênçãos na vida deles, ó Deus. Ó Deus, que cada um possa experimentar aqui como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor faz grandes coisas, ó Deus, para aquele que nele crê. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.